Sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui mais um episódio do podcast Mentes de Sucesso. Estou recebendo aqui mais uma vez o Vitor, que veio me ajudar com o entrevistado de hoje a agregar assuntos mais importantes, mais interessantes para o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela participação, Vitor. A gratidão, mais uma vez, é minha, Doni, pelo convite de estar aqui discutindo um assunto relevante que parece que é muito simples, que é a falta de permissão na vida, mas que, na verdade, é muito profundo e pode mudar muito o nosso entendimento sobre nós mesmos e a vida, né? É isso aí. E hoje nós estamos trazendo aqui o Sandro, que é hipnoterapeuta, que vai bater um papo com a gente para falar sobre questões emocionais, que tenho certeza que vai agregar muito no nosso episódio de hoje. Quero agradecer a participação, viu? Seja muito bem-vindo. Ô, Doni, eu que agradeço. Agradeço você e o Vitor também pelo convite. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir aí nessa conversa. Espero que a gente possa trocar bastante aqui e ter alguns insights. Então, Sandro, conta um pouquinho pra gente. O que você faz? Qual é a sua especialidade hoje? Bem, a minha especialidade, hoje eu sou hipnoterapeuta e a minha especialidade hoje é tratar falta de permissão. Tratar pessoas com dependência emocional. Então, a dependência emocional hoje gera essa falta de permissão. Então, sou especialista nisso para entender como surge essa falta de permissão e ajudar as pessoas a se permitir mais, né? Então, a gente sem permissão, a gente tem uma vida muito escassa, muito aquém do que poderia ser. Então, minha intenção é proporcionar às pessoas essa reconexão consigo mesmo para se permitirem ter uma vida próspera e abundante em todas as áreas da sua vida. Entendi. E o que de estralo deu na sua mente assim que você falou, nossa, eu quero ser hipnoterapeuta e especialista nisso? Isso tem a ver com a sua história? Sim, com certeza. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito insegura, muito tímida, sabe? Tenho memórias assim desde a minha infância, desde os 7 anos, na escola, sofrendo com ansiedade durante uma prova, por exemplo. Tenho memórias assim. Uhum. Fora na minha casa, que eu sentia muita insegurança, muita timidez, né? Dificuldade de me expressar. Então, sempre quis me ajudar, mas eu não sabia como. Não sei. Talvez eu quisesse já fazer algum tratamento terapêutico, né? Mas ali eu não tinha noção disso. Com 18 anos, 18 para 20 anos, eu finalmente comecei a fazer uma psicoterapia. E justamente para tratar essa ansiedade, porque eu tinha muitos sintomas de ansiedade, né? Muitas questões assim de tipo corporais. Quais assim? Físicos? Físico, muito calor, transpirava muito, muita insegurança para falar com as pessoas, para namorar, para paquerar, sabe? Sim. Muita insegurança em falar com uma menina que eu quisesse, que eu estava afim. Então isso me atrapalhava muito, eu sentia esse incômodo diariamente. Uhum. Então, comecei a fazer psicoterapia a partir acho que dos 20 anos mesmo. E percebi uma melhora assim, muito boa. Porque até então eu era muito curioso, mas eu não sabia como lidar com aquilo. Sim. E tendo ajuda profissional, eu comecei a entender o que isso me trazia, como eu podia lidar com isso. Porém, esse processo durou 20 anos, praticamente. Nossa. Eu fazendo terapia. Em média, eu ficava 1, 2, 3 anos com um psicólogo e já mudava porque chegava uma hora que parecia que eu estava patinando, não saía do lugar. Então, fiz isso por 20 anos. Até perceber que, na verdade, eu não estava tratando a minha ansiedade. Eu estava apenas aprendendo a lidar com ela. Eu fui aprendendo, com a ajuda dos psicólogos, a como lidar com isso para que isso me afetasse menos. Mas eu percebia que eu era a mesma pessoa ansiosa de que eu sempre fui. O sintoma continuava, você só lidava melhor com ele. Sim. Eu apenas ia para o mundo de uma forma... lidando um pouco melhor com aqueles sintomas. Mas você ainda sentia. Mas sentia muito. Meio que mascarava um pouco ali, né? A gente aprende a disfarçar, sabe? Isso, disfarçar. E era algo que me incomodava muito quando alguém percebia que eu estava ansioso. Então... era algo assim que se retroalimentava. Eu ficava ansioso e ficava mal, aí eu percebia que as outras pessoas percebiam que eu estava, eu ficava mais mal. Nossa. E entrava no ciclo de às vezes, evitar esse contato.
eu evitava ao máximo até interagir com as pessoas, porque eu sabia que elas iam perceber que eu estava ansioso. Então, percebe? Sim. Que não tinha fim. E foi assim por uns 20 anos, até eu começar a conhecer. Eu também, nesse período, também fiz outras terapias alternativas, alguns retiros e tal. Assim, tudo foi, de certa forma, me construindo. Complementou. Né? Me ajudando, de alguma forma. Mas melhora mesmo, eu não tinha. Eu tinha paliativos, né? Eu usava disso como um paliativo para sobreviver, para viver melhor. E conheci a hipnoterapia, por acaso, numa entrevista, num podcast. E foi incrível ouvir aquilo, porque a promessa do entrevistado era que a hipnoterapia poderia resolver inúmeras questões, inclusive ansiedade, inclusive questões físicas, né, até doenças, porque identificava a origem daquela questão. Isso fez muito sentido na minha cabeça. Eu falei, nossa, que coisa interessante. E faz muito sentido, porque se até hoje eu fiquei apenas tentando remendar o problema e nunca sair do lugar, será que agora eu identificando a origem disso eu não vou ter um resultado diferente? Então, achei muito interessante. No dia seguinte eu já entrei em contato, já comecei a saber desse entrevistado como eu poderia fazer esse curso que ele oferecia de hipnoterapia. E no dia seguinte já entrei em contato, já procurei saber quanto que era, como que eu podia fazer, quanto tempo de estudo, quanto tempo de formação. E já me inscrevi na próxima turma. Então, nisso, eu comecei prestes a entrar nessa formação, eu resolvi também fazer um processo, passar por um processo de terapia. Só um ponto, que inclusive foi a turma que eu fiz também. Fizemos juntos essa formação, né? Então, juntos, eu fiz o processo de hipnoterapia comigo, que foram 3 sessões, e também fiz a formação. E a mudança em mim assim, foi incrível, foi muito perceptível. Eu já, na semana seguinte, tem até um caso que foi muito marcante para mim. Na semana seguinte, eu tive uma reunião de trabalho com a minha chefe. E ela estava me cobrando algumas coisas, cobrando sobre o meu trabalho, né, alguns resultados. E foi assim, de surpresa. Começamos a trabalhar e 10 minutos depois eu fiquei sabendo que tinha essa reunião. Então, eu estava totalmente desprevenido. Então, começamos ali a conversar. Durou quase 1 hora essa reunião. E até inverti a situação. Que no começo estava de cobrança, depois eu estava até já mostrando os resultados, que eu percebi que ela ficou até... Nossa, tá melhor do que eu esperava. E depois que acabou a reunião, eu estava super tranquilo. E eu... Nossa, tem algo estranho. Algo está diferente. Algo está diferente. O que é? Aí eu parei para pensar um pouco. Eu estou tranquilo. Eu não estou ansioso. Mas geralmente era para você ficar nervoso, ansioso. Muito. Eu não estou com nenhum sintoma, eu não estou com calor, eu não transpirei. Nossa, como eu estou diferente. Sabe, eu não estava com calafrio, até calafrio eu sentia. E 3 dias antes eu tinha feito uma primeira sessão de hipnoterapia. Aí eu falei, pronto. Sim. Acho que as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ver diferente, eu comecei a ter resultados diferentes. Eu não precisava mais fazer uma respiração, uma meditação para me acalmar. Não, eu já não tinha nem ficado ansioso. Isso para mim era uma mudança enorme. Então, assim que começou o meu gosto pela hipnoterapia, fiz as 3 sessões, tive resultados realmente muito bons. E após passar por isso, a princípio eu estava fazendo para mim, né, como uma ferramenta para mim, como autoconhecimento, para eu me sentir melhor com a ansiedade. E após passar por isso e ter resultados muito bons, eu falei, não, eu não quero isso só para mim. Eu me identifiquei muito com isso e falei, quero isso também para as outras pessoas. Quero poder oferecer isso para as pessoas que eu gosto, para as pessoas da minha família, para as pessoas que são importantes para mim. Quero poder ajudar também, porque eu estou sendo ajudado. Então eu quero também ajudar. Aí a partir disso eu trouxe isso como uma profissão para mim. Eu quero entrar numa questão que você falou, tudo teve assim uma relação com timidez, né? Todo esse bloqueio e tal. Uma vez eu assisti uma pessoa falando sobre assim, que ninguém nasce tímido, que a timidez é algo adquirido, né? E assim, fala pra gente, da onde que vem? São consequências emocionais? É algo que a criança já traz, né? O adulto já traz desde a infância ali? O que causa essa questão
da timidez ali e todo esse problema emocional que vai ser desencadeado lá na vida adulta. Uhum. Às vezes nem na vida adulta, né? Antes, né? É. Às vezes já na adolescência a pessoa já começa a perceber os sintomas, né? Então, aí entra um pouco a abordagem que eu tenho sobre permissão. Porque para mim, a permissão é a capacidade de você ser pleno em tudo aquilo que você faz. Em todas as áreas da sua vida. Então, na sua segurança ao falar, na sua segurança a se comunicar, a ter relacionamentos, a ter amizades, a ter um trabalho, no estudo. Então, a gente... Se expor, né? Se expor, né? Você ter a permissão de se expor sem achar que vai dar errado, que precisa ter medo daquilo dar errado. Então, acredito que a timidez também é isso. Uma falta de permissão de ser mais tranquilo, né? E o que eu estudo é o seguinte... existe um rompimento da pessoa consigo mesma. Existe algo que aconteceu na vida dela que causou esse rompimento, essa desconexão com a sua própria essência. E que aí gerou uma dependência emocional. E a partir daí, dá os sintomas. Nesse caso, vai dar um sintoma de insegurança, de timidez. Então, ela perdeu ali a permissão de ser uma pessoa espontânea, de ser uma pessoa leve, livre. No caso, a permissão ela tem uma relação com dependência emocional também. Isso. A origem da permissão, da falta da permissão é a dependência emocional. Então, para explicar isso melhor, né, para entrar nesse ponto, eu gosto de uma frase que diz o seguinte: por medo de decepcionar as pessoas, deixamos de ajudá-las a se melhorarem, a crescerem, e também deixamos de prosperar. Então, acho que isso resume a questão da dependência emocional e da falta de permissão. Houve alguma situação na primeira infância, ali, do 0 aos 7 anos, que causou esse rompimento. A pessoa ela se desconectou de si. Então, pode ter sido um trauma, um bloqueio, uma atitude que alguém teve com ela, ou até mesmo presenciar algo. Então, houve alguma situação ali que ela passou a achar que a vida é mais frágil do que é. A vida é uma coisa meio insegura. Então, ela começou a tirar o foco de si mesma e começou a pôr o foco no outro. Aí surge a dependência emocional. Eu preciso da aprovação do outro. Eu preciso agradar, ou eu não posso desagradar. Aí surgem todas as questões. Eu tirei o foco de mim, eu me desconectei de mim. E eu passei a pôr o foco no outro, no que o outro está esperando, no que o outro está querendo, no como o outro vai reagir ao que eu preciso fazer. Pronto. Aí é o começo de tudo. Eu preciso pôr atenção em outra coisa, em outra pessoa, e eu estou longe de mim. E isso não tem a ver com educação familiar, com a criação, ou tem? Porque assim, eu estou fazendo essa pergunta porque eu já vi, por exemplo, irmãos, né, que foram criados da mesma forma e um é totalmente diferente do outro em relação à personalidade. Por exemplo, essa questão da timidez. Um é mais solto ali, tem uma liberdade maior, e o outro já é mais travado, tem ali, é mais tímido e tal, e não consegue seguir assim, certas coisas na vida, né? Então, assim, tem alguma relação com educação familiar ou não? Sim, mas eu não diria que com a educação. Eu diria que é com o ambiente que ela vive. Eu diria que é com a forma que ela foi criada. Poderia dizer que é educação. Mas, primeiro, que cada pessoa é diferente. Cada pessoa é um ser único. Então, às vezes a gente tem essa impressão de que os irmãos devem ser tratados de forma igual. Essa é uma impressão errada que a gente tem. Porque as pessoas não são iguais. Por mais que os irmãos passaram pelo mesmo comportamento familiar, mas cada um aprendeu a lidar, né? Cada um lidar de uma forma, né? Lida de uma forma. Como né? seres únicos, cada um vai interpretar o que aconteceu. Aconteceu a mesma coisa com os dois, mas cada um vai interpretar de uma forma. Sim, e cada um tem essa interpretação que vai determinar essa falta de permissão dentro dele, como que ele vai absorver isso, né? Guardar isso dentro dele como uma crença. Cada irmão, mesmo sendo gêmeo, eu falo porque eu sou gêmeo. E eu e meu irmão, a gente teve comportamentos totalmente diferentes. O meu irmão era muito extrovertido, eu era introvertido. Então, você vê, olhando assim de longe, são iguais, né?
pelo menos fisicamente nós éramos muito iguais. Então a educação tem que ser a mesma? Não. Eu era uma pessoa mais sensível que ele. Ele era uma pessoa mais extrovertida, de fazer piada, de brincar com todo mundo. Eu não, já ficava na minha. Talvez tenha tido aí, hoje eu entendo que sim, uma ruptura. Algum momento eu achei que eu não podia ser eu mesmo. Mas mesmo antes disso, eu acredito, a gente nunca foi igual. A gente foi parecido. Então, achar que a gente tem que tratar irmãos iguais é um pensamento equivocado. Porque mesmo parecidos, mesmo gêmeos, cada um tem uma personalidade. E, inclusive, eu e meu irmão, a gente tinha uma característica de... Meus pais falavam que a gente tinha que vestir igual. Pô, a gente não era igual. E eu odiava aquilo. Eu tinha que pôr a mesma roupa. Sabe? Às vezes mudava só um tom da cor da roupa. Mas a mesma roupa. Eu achava aquilo demais para mim. Mesmo criança eu já achava ruim. E como que a gente interpreta, assim, por exemplo, a questão da personalidade? Até que ponto é personalidade da pessoa e até que ponto isso pode ser trabalhado? Porque, por exemplo, assim como você citou a questão do seu irmão, uma pessoa mais extrovertida, conta piada. Se você pegar uma outra pessoa que é um pouco mais introvertida, né? De repente você pode trabalhar ali ao extremo, que ela não vai ser tão introvertida igual o outro, não vai contar piada. Então, assim, qual o limite de entender até onde é parte da personalidade da pessoa e o que pode ser trabalhado? Sim. Aí entra uma questão que é o seguinte. É perguntar. É saber da pessoa e falar assim, você tá bem? Tá feliz? Tá feliz com o que está acontecendo? Como é que você está na escola? Porque a pessoa ser introvertida ou extrovertida não quer dizer que seja ruim. Não. Às vezes ela tem aquele comportamento. Ela é uma pessoa que gosta mais de ouvir música e ficar ali na dela. E para ela tá tudo bem. Agora, se ela se sente mal com aquilo, aí tá ruim. Então, acho que a pergunta-chave é, você tá bem? Como que você se sente? Você gostaria que fosse diferente? Gostaria de ser mais extrovertido? Gostaria de ser mais comunicativo? Ah, gostaria. Isso me incomoda muito. Ah, então tem algo a trabalhar. Então tem algo a encontrar ali que não está equilibrado. Agora, se a pessoa naturalmente ela é de ler, então ela gosta de ficar sozinha no quarto dela lendo, e tá tudo bem. Ou gosta de ficar ouvindo música no canto dela. Mas também tem um momento que ela socializa, que ela tem os amigos, tá tudo bem. Agora, se está incomodando, se ela acha que ela merece uma outra coisa, que ela poderia ter uma outra experiência, então quer dizer que tem um problema. Quando aquilo começa a interferir de forma negativa em alguma coisa na vida da pessoa, aí é que a gente percebe que precisa ser trabalhado. Isso. Tá te incomodando? Então tá ruim. Então tá... Quer dizer, foi redundante aqui. Tá te incomodando? Então tem algo que tá te bloqueando. Tem um bloqueio emocional aí. Tem alguma coisa que aconteceu que você não está sendo potencialmente perfeito. Ou você não está alcançando o seu potencial todo que você poderia. Então, voltando à questão da permissão. Como é que eu percebo que eu não tenho permissão? Porque naquela área eu não sou tudo que eu poderia ser. Eu não sou tudo que eu nasci para ser. Então, trazendo isso para uma carreira profissional. Pô, eu tenho várias formações, eu tenho várias faculdades e não trabalho em nenhuma dessas áreas. E estou num subemprego, estou num emprego que eu ganho pouco. Então, tem um bloqueio aí. Tem uma falta de permissão aí na questão profissional. Ou vai para um relacionamento. Pô, eu só tenho relacionamentos ruins. Só tenho relacionamentos que não são saudáveis com agressão verbal, com dependência mesmo de precisar do outro para fazer tudo. Ou relacionamentos que a pessoa é sempre traída ou se sente infeliz. Tem um bloqueio ali. Tem uma falta de permissão. O que está acontecendo que... E se a gente parar para olhar, existe sempre um padrão ali. A não ser que tenha uma virada de chave que ela consegue realmente entender o que aconteceu e virar o jogo, ela vai seguir esse padrão por muito tempo. Ou vai ter o mesmo tipo de relacionamentos por anos. Até que ela vira a chave, toma uma consciência, muda as atitudes dela e ela percebe que os relacionamentos dela mudam. E ela percebe que a partir daquilo ali, ela tem relacionamentos que realmente a fazem feliz. Então a pergunta é, estou feliz nessa área? Estou satisfeito com o que eu tenho?
Ou se eu parar para olhar para o lado, eu percebo que todo mundo tem coisas que eu poderia ter e eu não tenho. E eu sinto que eu poderia ter também. Então eu estou insatisfeito. Então existe falta de permissão. Mas, ô Sandro, é tipo assim, quando a gente escuta falta de permissão, né? É como se alguém tivesse que me dar essa permissão. Igual, eu tenho permissão para dirigir, eu tenho permissão para atuar na área, eu tenho permissão para tal coisa, eu tenho permissão para morar na casa que eu tô. Então parece que uma permissão é uma coisa externa. E realmente, quando a gente é criança, quem que dá essa permissão pra gente? Quem que faz a gente acreditar primeiro que eu tenho a permissão para ser feliz? Sim. Permissão é assim, é as duas coisas. Porque alguém tirou de alguma forma e eu, a partir daquilo, eu passei a acreditar que eu não podia. Então, é a falta de poder ter. Ou a falta de poder ser. Então, alguém tirou de mim. Mas eu também passei a acreditar que eu não merecia ter. Porque as pessoas fazem, e se eu acredito naquilo, eu concordo, eu aceito. Mas voltando à origem disso, como é que surge isso então? Houve ali um movimento, uma questão, ali nessa primeira infância, que houve esse rompimento. Um trauma, um bloqueio, uma agressão, uma violência qualquer ali que houve, que fez a criança enxergar que aquele era o limite dela. Ali foi onde gerou a falta de permissão. Ali começou a dependência emocional. Tem um exemplo, tem vários estudos nesse sentido, né? E tem um exemplo que eu gosto de dar, que é de um vídeo que rola na internet. Tem vários, na verdade, nesse sentido. Que pegaram crianças e puseram ela numa sala e deram um brinquedo para ela. Um brinquedo, assim, um quadradinho, tal, com um buraco para ela mexer. Sim. Aí pegaram dois grupos de crianças. Esse primeiro grupo, as crianças eram saudáveis, aparentemente saudáveis. E elas brincavam sem se preocupar com nada. Elas se preocupavam com elas mesmo e com o brinquedo. E punham na boca, e olhavam por dentro, e sacudiam. E o foco era ali. Elas não estavam olhando para o lado para saber se alguém estava gostando, se alguém estava aprovando. Elas estavam totalmente focadas no brinquedo, na experiência em si. Elas estavam focadas em si. Então, elas estavam ali conectadas com elas mesmas. O outro grupo foram com crianças que fizeram o mesmo experimento e é nítida a diferença. Essas crianças certamente passaram por algum processo traumatizante que causou esse rompimento. E essas crianças, elas mal conseguem prestar atenção no brinquedo. Elas estão o tempo todo assim, ó, olhando para o lado. Aí mal chegam a pegar no brinquedo, porque elas estão assim, ó. Preocupadas com algum perigo externo, né? Sim. Elas estão preocupadas mais com a ação do outro do que com a própria ação delas. Então, vamos dizer ali, de 0 a 100, o foco está 90% no que está acontecendo ao redor e 10% com o brinquedo. Sim. Enquanto era o oposto, aquele primeiro grupo. As crianças estavam ali, 90% focadas na brincadeira, em testar aquilo, em brincar e se divertir com aquilo. E, vez por outra, só que olhavam assim para ver se o pai estava perto, ou a mãe. Mas o foco era a brincadeira. Então, isso mostra bem permissão e não permissão. Elas, por algum motivo, essas primeiras, elas perderam a possibilidade de vivenciar algo com entrega, com presença. E elas possivelmente vão levar isso para a vida adulta, principalmente se isso aconteceu e o processo continua, se esse padrão continua. O que é a dependência emocional? Quando eu deixo de ser a pessoa mais importante na minha vida, o centro da minha vida, e quem passa a ser o centro é o outro. Então, por que é dependência? Porque eu estou em segundo lugar. Eu não sou mais a prioridade na minha vida. A prioridade é o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, se o meu pai vai gostar, se minha mãe vai gostar do que eu estou brincando. É como se o outro tivesse controle da minha própria vida, né? Isso. Então, tudo para mim é secundário. Entende aí a questão da dependência emocional, a origem? Sim. O meu foco não é mais o que é bom para mim. Eu perco até a noção do que é bom para mim. Se você pegar pessoas dependentes emocionais, você vai perguntar que elas não sabem o que gostam. Elas não sabem dizer. O que você gosta de comer? Nossa, não sei. Eu gosto de comer tanta coisa. Mas ela não sabe exatamente o que ela gosta. Qual é o seu sonho? Seu maior sonho? Não tem. Não sabe.
Não lembra, não é foco, não é tipo importante. assim, qual que é o seu maior sonho? Peraí, deixa eu falar com a minha mãe. Ô mãe, qual é o meu maior sonho? Sim. Qual a viagem que você quer fazer? Ah, não sei, deixa eu ver o que a minha mulher quer, por onde que ela quer viajar. Não sabem. Porque elas são dependentes emocionais. Uhum. Nossa, Então, é como se a vida delas tivesse... o valor dela tá baixo. Ela se pôs em segundo lugar. Ou em terceiro, em quarto. Mas ela não é mais o centro da vida dela. Uhum. O universo dela saiu daqui de dentro. Foi para fora. Então, quando você fala qual que é a origem da falta de permissão, e se alguém me dá isso, ou eu que me tiro, são as duas coisas. Começa com alguém tirando, e depois se torna um ciclo vicioso que eu também não me permito. Eu ponho as decisões para o outro. Eu jogo as decisões para outra pessoa decidir por mim. E aí você consegue imaginar, né? Como que vai ser as áreas da vida dessa pessoa. Vai estar tudo em segundo lugar. Sim. E existe alguma relação entre... você comentou a questão da gente ser bom, né, de repente querer agradar o outro e tal. Existe uma relação de nós, a todo momento, querermos, né, buscarmos ser bom em todos os sentidos, né, querer ajudar alguém ali, com a falta de permissão, ou não tem relação uma coisa com a outra? Eu diria que tem total relação. Porque quando eu foco no outro, eu nunca vou estar... eu vou estar sempre tentando ser o bonzinho. Eu vou estar sempre tentando ser o agradável. Aquele que é o agradador. Eu vou estar sempre tentando agradar o outro. Então, o foco saiu de mim. Então, cria até essa frase muito comum, né? Ser bonzinho. Tem pessoas que têm esse intuito. Eu quero ser o bonzinho. E elas nem percebem a origem disso. Na verdade, a origem começou muito antes, lá quando ela aprendeu que é mais importante agradar e não desagradar os pais, não desagradar os irmãos mais velhos, não desagradar os amigos, porque aí você usa esse óculos, você põe esse óculos e esse óculos vai para todas as áreas da sua vida. Então você aprende dentro da sua casa a não desagradar os pais. Normalmente são pais que são imaturos, são pais que infelizmente estão despreparados. E eles começam a cobrar demais da criança. Ou pais muito autoritários, que criticam muito a criança. Elas entendem que tudo que ela vai fazer tem que estar perfeito. Tudo tem que estar perfeito, tem que ser muito bem feito para não desagradar os pais. Só que o padrão se instala aí. E ela vai para o mundo achando que tudo que ela fizer tem que ser perfeito, porque ela não pode, como falam? Decepcionar ninguém. Então, o ser bonzinho entra nesse aspecto. Então, eu não vejo nenhuma vantagem nessa característica. E isso não tem nada a ver também com ser egoísta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, o ser bonzinho é o oposto do ser egoísta, né? Na verdade, eu acho que a palavra egoísta ela é mal empregada. Eu acho que ser egoísta é necessário. O que é ser egoísta? É se priorizar. É se colocar em primeiro lugar. Porque se eu me ponho em primeiro lugar, eu vou escolher o que realmente me faz bem, o que realmente é importante para mim. Eu vou escolher aquela profissão que é importante para mim. Isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um casal e eles estão insatisfeitos com a saúde deles. Estão sedentários, estão acima do peso. Os dois estão. E a mulher propõe para o marido, vamos mudar de ritmo, né? Vamos talvez fazer uma academia, vamos fazer algo que seja mais saudável para a gente. E a princípio o marido fala, não, acho que não quero não, tá tão bom assim. Tô nessa zona aqui confortável, não quero mudar. E ela fala assim, mas eu acho que eu vou, porque eu tô sentindo, minha saúde não tá legal, qualquer coisa eu fico cansada, com sono, eu não tenho disposição. E ele resiste e fala, não vou fazer não. Porque, na verdade, eu nem queria que você fizesse. Porque você vai lá na academia, não sei. Não sei, fico até um pouco inseguro de você ir na academia sozinha e tal. E ela resolve ir. E ela vai lá, começa a fazer. E depois de 2 meses, ela sente que ela está diferente. Porque ela está mais disposta, ela está acordando mais cedo, tem mais ânimo o dia inteiro para trabalhar, para estudar.
Então, ela percebe a melhora física, melhora mental, melhora emocional até. E ela começa a comer melhor. Ela começa a ter uma dieta mais regrada, né? Até justamente para ter mais resultados, né, na academia. Então, ela percebe que o sono dela melhorou, a saúde dela melhorou, ela perdeu peso, está se sentindo mais bonita, a autoestima dela está elevada. Olha, tudo isso melhorou. Mas o marido dela está igual. De repente, ele olha e fala assim, nossa, ela foi cuidar de si e agora ela está super bem. Eu preciso cuidar de mim também. Então ele resolve assim, eu vou começar também pelo menos comendo melhor. Ele começa a comer melhor. Daqui a pouco ele vai na academia com ela e percebe que faz bem para ele também. Quando vê, ele entrou no mesmo ritmo dela ali de se cuidar. Não que eles tenham que fazer coisas iguais. Ele pode ir fazer tênis, jogar futebol, não importa. A questão é que ele, por ela ter sido egoísta, entre aspas, né, de ter olhado para si, de ter ido se cuidar, ela se sentiu bem, se sentiu saudável, se sentiu disposta, até mais feliz, mais satisfeita. E fez com que ele se cuidasse também. Agora, o contrário. Vamos supor que ela não fizesse nada disso porque ele não queria que ela fizesse, porque estava bom daquela forma. Se ela fosse boazinha, meu marido não quer, então eu não vou fazer. Boazinha ou dependente, né? Não, se ele não acha legal, eu acho melhor eu não fazer. Ela ia se bloquear, se travar, ela ia continuar se sentindo mal, ele também... Quer dizer, ela não ia mudar nem ele. Então, o egoísmo aí, onde que é ruim? Agora, você traz isso para qualquer outra situação. Quando a gente olha para a gente está buscando o melhor para a gente. E, consequentemente, o outro também vai procurar o melhor para ele. Porque eu tô ensinando para ele que se olhar é importante. Eu estou ensinando para ele que ter atenção com aquilo que é importante para mim é importante para todas as pessoas. Então, ser egoísta é isso. É você se priorizar. É você voltar até aquela conexão que você perdeu um dia de achar que o outro é mais importante do que eu. Que a opinião do outro é mais importante do que a minha própria. E que eu preciso mais agradar o outro do que agradar a mim mesmo. Então, se isso acontece em um casal, isso também é válido para pais que não priorizam a si mesmo. Por exemplo, se eu cresço vendo meu pai e minha mãe não priorizando a si mesmo, priorizando terceiros, família, trabalho, eu aprendo. Então, se meu pai não prioriza a si mesmo, então quer dizer que ele não é importante. Se ele não é importante, então quer dizer que eu não sou importante. Também é criado uma coisa assim meio subconsciente, né? Não é falando, não é um trauma assim, pá. Mas pelo exemplo você consegue perceber isso também, não é? Sim. Essa é uma forma até de bloquear a sua permissão. As referências que eu tenho, isso é uma forma de bloquear a minha permissão. Se eu tive relacionamentos próximos de mim que eram doentios, que tinham essa violência verbal ou até física, esse virou o meu aprendizado. Possivelmente esse virou o meu padrão também. Então essa vai ser a permissão que eu tenho de ter relacionamento. Porque talvez chegue num momento que eu até tenha a possibilidade de ter relacionamentos melhores, mas eu fuja deles. Porque eu não acredito que esse é o padrão que eu conheço ou que eu mereça. Então eu passo a buscar relacionamentos iguais àqueles que eu aprendi dentro da minha família. Se eu não tivesse essa autoanálise e perceber que eu não quero isso para mim e quebrar esse padrão, minha permissão não vai melhorar em relação a ter relacionamentos saudáveis. Nossa. Então é nessa hora que esse virou o meu teto, a minha referência, o meu termostato. Relacionamentos podem ser, no máximo, iguais ao dos meus pais. E está bloqueado ali, meu tipo de relacionamento vai ser ruim. Deixa eu entrar numa questão aqui, aproveitando falando sobre pais, né, esse comportamento familiar e tal. Eu queria fazer uma pergunta, assim, quando os pais... por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, né, do que eu estou querendo dizer. Uma vez eu tinha um amigo meu que ele namorou uma moça e, se eu não me engano, acho que o pai dela era advogado. E aí ele falou para a moça, né, para a filha dele, falou assim, meu sonho é que você seja advogada, né? E independente de qualquer coisa, o meu sonho, eu quero que você seja advogada e tal. E ela pegou e estudou. Foi lá, fez direito, se formou. E aí quando ela se formou, ela pegou o diploma e entregou para o pai dela. Falou assim, teu sonho está realizado, agora eu vou realizar o meu sonho. E aí Legal. Ela foi estudar outra coisa.
Então, assim, quando os pais também, por exemplo, perguntam para o filho o que você quer estudar, por exemplo, né? Qual a carreira você quer seguir? Eu quero fazer, sei lá, música. Não, isso aí não dá futuro não, vai buscar outra coisa e tal. Isso também já é o suficiente para criar um bloqueio na pessoa, né? Sim. Então, aí já mostra que para aquela família, para aqueles pais, a criança não é o centro do universo dela. Ou que não é criança depois de um tempo, né? Vai ser um adolescente, um adulto, que ele ainda continua sendo uma parte daqueles pais. Ele não percebe a unidade daquela criança, daquela pessoa. Na verdade, quando a gente tem um filho, ela se torna o nosso centro. Até que naturalmente ele vai saindo dessa prioridade e passa a ter a sua própria prioridade. Se a gente não souber respeitar essa individualidade dessa pessoa, ela vai continuar estando ali para me satisfazer, as minhas vontades, os meus desejos. Então, na hora que esse pai pergunta o que você quer ser, eu estou dizendo para ele, você é o centro do seu universo. O que te faz feliz? O que é importante para você? Porque pode ser o que seja importante para você não é importante para mim. Ou vice-versa, o que é importante para mim não é importante para você. E se a gente souber respeitar essa opinião dessa pessoa e falar o que você gosta, o que te faz feliz, a gente está dando a chance dessa criança, dessa pessoa, crescer, se desenvolver, ser bem-sucedido, ter a permissão lá no máximo. Porque ela sabe que ela pode ser o que ela quiser, que ela nunca vai deixar de ser o filho daquela pessoa e deixar de ser uma pessoa importante. A gente não pode criar essa não é dependência, mas eu não posso instaurar essa condição. Uhum. Você só vai ser amado por mim se você fizer aquilo que eu gosto. Se a gente souber que mostrar para a pessoa, para o filho, que ele é importante, independente das escolhas que ele tomar, independente do caminho que ele tomar, ele vai ser muito mais feliz e realizado no que faz, e eu não vou estar pondo condições para amá-lo e para respeitá-lo. Então, ter essa visão dos pais de perguntar o que te faz feliz, o que você quer fazer, faz toda a diferença. E existe uma outra questão aí também, que muitos pais provavelmente também não entendem que futuramente, né, caso o ciclo natural da vida siga, quando os pais não existirem mais, né, aquele adulto, ele praticamente vai ficar perdido, porque aí ele já não tem uma referência, né? O que eu vou fazer? Porque o meu pai e a minha mãe ditavam que eu tinha que fazer isso, nossa, isso aqui é melhor, criou as regras para minha vida, né? Agora eu não tenho mais quem cria as regras para minha vida. Aquilo gerou um grande problema, a pessoa fica completamente perdida, né? Ou ele vai buscar alguém que se torne esse pai, né? Esse pai dele. Essa meio mãe que alguém dele. que substitua essa referência. Né? Aí ele vai buscar um relacionamento de dependência, novamente. Porque ele perdeu os pais que eram esse centro do universo dele, ele precisa de outra pessoa para se tornar esse centro do universo dele. Porque ele por si só é pouco. Ele não é suficiente para se pôr como centro do seu universo. É muito interessante. Ontem eu atendi uma cliente uma adolescente, que a mãe foi junto com ela. E eu percebi claramente que no fundo a mãe dela estava falando assim para ela, mas ela não sabe o que é melhor para ela. E a menina assim olhando para a mãe. Tipo assim, você via a pessoa totalmente anestesiada das próprias vontades. E a mãe que comandava a vida. Claro, um adolescente sabe tudo que é o melhor para ele? Não. Uma criança sabe tudo que é o melhor para ela? Não. Mas por isso a gente vai eliminar as vontades e os sonhos dela e ela vai viver aquilo que eu acho que é melhor para ela só, sem eu perguntar para ela o que ela quer. Sim. Claro, entende? Você mina assim, o exemplo da menina da advocacia. É o seu sonho. Foi bom para você fazer advocacia? Nossa, ganhei dinheiro, ter uma boa profissão. Tá. Mas talvez esse não é o melhor para o seu filho. Ele que vai ter que escolher. Não é? Sim. E isso mexe na falta de permissão. Sim. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte. Imagine uma criança que ela sempre adorou carrinho. E todos os carrinhos que ela tinha, ela queria montar e desmontar. Desmontar e montar os carrinhos. E desmontava, montava com o outro, pegava peça. Porque ela sempre gostou daquilo. Era uma coisa natural para ela.
E foi crescendo, os carrinhos foram melhorando e foram cada vez ficando mais com mais peças, mas ele adorava desmontar aqueles carrinhos e trocar as rodas e tudo mais. Ele cresce com esse pensamento, eu adoro isso aqui. Mas se ele vive numa família imatura, que tem essa dependência emocional, ele com certeza vai crescer ouvindo dos pais. Quando você crescer, você vai ser um advogado igual seu pai, né? Ou você vai ser um funcionário público igual seu pai foi, porque foi muito bom para o seu pai. Deu segurança para a nossa família. Ou vai dizer, você vai fazer, né, odontologia, como seu pai fez, como eu fiz. Então, ele sabe que ele adora carros. Mas ele nem consegue enxergar ele se priorizando a ponto de escolher isso como profissão. Então, se algum momento até passou pela cabeça dele fazer uma formação de mecânico ou uma engenharia mecânica e ter a sua própria oficina, né, para ter os carros para ele continuar fazendo, porque aquilo é o que dá prazer para ele, dá satisfação, sucesso, porque sucesso para mim tem a ver com isso. Satisfação. Né? Satisfação e felicidade de fazer algo que você faz. Independente até, às vezes, da quantidade que você ganha. Mas você está satisfeito e realizado de estar fazendo aquilo ali. Não é um peso você acordar numa segunda-feira para trabalhar, para fazer algo que você ama fazer. Então, ele vai crescer, aí lá pelos 16, 17 anos, 18 anos que ele começa a ter que escolher uma faculdade, ele nem vai cogitar, porque ele sabe que ele pode decepcionar a mãe, pode decepcionar o pai. A dependência emocional, ela trava a gente, porque eu deixei de ser prioridade na minha vida. A outra pessoa passou a ser. Então, eu vou pensar, essa faculdade meu pai vai gostar? Essa faculdade a minha mãe vai gostar? E dificilmente ele vai perguntar, eu vou gostar dessa faculdade? Então ele vai ser, possivelmente ele até faça lá um direito, por exemplo, para fazer um concurso público, ou uma administração, e vai lá, passa no concurso, ótimo, para a mãe dele e para o pai dele. Para ele, no fundo, ele não está satisfeito. Ele pode até aprender a gostar, mas com o tempo, ele pode ficar doente, ele pode perceber que ele está super ansioso, está estressado às vezes com a sensação da segunda-feira chegando, porque ele sabe que aquilo não realiza ele. Ele não se sente feliz mesmo, de verdade, por estar fazendo aquele trabalho. Então, é um peso para ele até acordar para ir trabalhar. Aí você encontra pessoas, a gente encontra no consultório, né? Pessoas que estão ansiosas e não sabem por quê. Estão inseguras e não sabem por quê. Espera um ano inteiro as férias. Espera a semana inteira a sexta-feira à noite para sair, para tomar uma cerveja, para ir num bar, para poder anestesiar aquela sensação incômoda que está vivendo todos os dias ali. Aquela angústia. E ela não sabe nem explicar de onde que vem aquilo. Começou possivelmente de uma dependência emocional. E isso se transformou numa falta de permissão e ser bem-sucedido. Porque aí entra uma outra questão. Como que eu vou ser bem-sucedido se eu faço algo que eu não gosto? Como que eu vou me dedicar 1 hora por dia, 3 horas por dia, 5 horas por semana, 10 horas por semana para ler, para fazer um curso, para ver um vídeo, aprender algo novo na minha área, se é uma área que eu não gosto? Você não vai ter motivação. Então, como é que você vai ser bem-sucedido? Porque se você fizer só o feijão com arroz ali, dificilmente você vai ser bem-sucedido. Você vai ficar mediano. Você vai ficar igual a todo mundo. Para ser bem-sucedido, você tem que fazer um pouco além. Mas se você não tem esse prazer em fazer algo além, algo que você gosta, dificilmente você vai ter. É muito custoso. É muito custoso. É muito difícil você se dar a mais. E entendemos, permissão, trava a vida, mas agora o importante, né? Como mudar isso? Como que a gente pega e muda essa falta de permissão? Como que como eu conquisto essa permissão para minha vida? Bem, a primeira pergunta é, nessa área que eu estou analisando, eu estou feliz com ela? Eu me sinto realizado nessa área? Eu me sinto satisfeito nessa área? Se eu não estou satisfeito, se eu não estou feliz, se eu não estou me sentindo pleno nessa área, ou se eu não estou sendo tudo que eu poderia ser, ou que eu merecia ser, eu não tenho permissão. A minha permissão está bloqueada. Então, essa é a primeira pergunta. Então, eu olho para um relacionamento. Esse relacionamento me dá tudo o que eu mereço? Esse relacionamento me dá a felicidade que eu gostaria e que eu sei que eu mereço ter? Ele está me dando satisfação? Ou o meu trabalho?
Eu recebo tanto que eu poderia receber? Eu tenho a carreira de sucesso que eu poderia ter? Ou eu estou estagnado no mesmo lugar há anos e fazendo algo que não me traz felicidade? Então, a primeira pergunta é essa. Se você fez essa pergunta, na área que seja, na área que for, e a resposta é não estou satisfeito e eu sei que eu poderia mais. Bem, primeiro ponto você já encontrou. Existe uma falta de permissão Então, ali. o primeiro ponto é identificar ela. Identificar. Então, você identificou, você já sabe que existe um bloqueio. Uhum. Segunda coisa a se fazer. Você é do tipo agradador? Que é tipo, se eu gosto de agradar os outros? Isso. Ou bonzinho? O bonzinho? Você é o bonzinho? Você é aquele que não consegue dizer não? Que dizer não para você é um martírio, porque você vai decepcionar as pessoas? Então você tem dependência emocional. E possivelmente seja esse o motivo de você não ter o sucesso que você merecia ter nas carreiras da sua vida. Então, a gente já encontrou que existe um problema, já encontrou ali possivelmente a causa. Então, após isso, é identificar as pessoas que estão nesse centro de dependência. Quais são as pessoas que eu me relaciono, ou que estão no meu ciclo íntimo, né? Geralmente é quem é mais próximo da gente, né? Normalmente é quem é mais próximo. A gente aprende com quem está mais próximo. Uhum. E depois a gente, meio que esse ciclo vai crescendo. Então, se eu aprendi a ser dependente emocional dentro da minha casa, com meus pais, possivelmente eu também vou ter esse nível de dependência nos meus relacionamentos. Sim. Eu também vou ter na minha profissão. Com a dificuldade de dizer não para o meu chefe, dizer não para o meu colega, que às vezes está até se aproveitando de mim. Uhum. Então, identificar quais são as pessoas que eu tenho dependência emocional. Então, se você identificar, já é um passo bem avançado. E uma questão assim, as pessoas que estão envolvidas, né? Por exemplo, a gente falando a questão das pessoas mais próximas da família ou do trabalho, já estão acostumadas a tratar aquela pessoa com um certo comportamento, assim como você deu um exemplo, né? Às vezes as pessoas até se aproveitam, né? Uhum. E a partir do momento que você quebra isso, como você lida com porque isso vai gerar um desconforto no outro, porque o outro sempre esteve acostumado com aquilo, né? E de repente a questão de não saber falar não, por exemplo, né? Uhum. Aí alguém chega lá e fala: você faz isso aqui para mim? Não. Aqui, a pessoa já vai espantar, poxa, mas eu já estava acostumado com aquilo ali, né? A pessoa nunca negou. Então, assim, essas pessoas, por exemplo, quando é a questão familiar, precisa ser tratada essas outras pessoas também? Ou eu estou me tratando e dane-se o que os outros vão pensar? Como que é isso aí? Porque como você fazer as pessoas entenderem também que você, a partir de agora, está quebrando aquele ciclo? Sim, primeira coisa é a gente se descobrir, né? Se eu descubro que eu tenho dependência emocional, já é o primeiro passo, porque eu sei que eu preciso mudar. Aí entra aquela questão do egoísmo, que é o bom egoísmo, né? Vamos dizer assim. Se eu me tratar, eu vou ensinar o outro a se tratar também. Então, eu passo a me cuidar. Assim como aquela moça da academia, ela começou a ir na academia, ela falou, eu vou me priorizar. Eu vou priorizar a minha saúde. O marido dela começou a se priorizar também. Então, a gente fazendo pelo exemplo, a gente acaba mostrando. E a gente, tendo esse comportamento, a outra pessoa, querendo ou não, aceitando ou não, ela vai ter que se adaptar àquilo e vai ter que crescer. Muitas relações doentias existem justamente porque existe o dependente. Existe quem se aproveita daquilo. Muitas vezes até uma codependência, né? A gente um depende do outro em aspectos diferentes. Sim, mas se você pega uma pessoa que se aproveita da dependência do outro, você vai ver que ele é assim com uma pessoa, mas talvez não seja com outra. Uhum. Ele é assim com quem aceita ser. Sim. Então, se eu aprendi a precisar agradar, ele vai usar isso contra mim. Mas certamente tem uma outra pessoa que ele se relaciona que isso não acontece, que ele não pode fazer isso, porque a outra pessoa não deixa. Não permite. Então, eu mudando, eu dizendo basta, a outra pessoa vai ter que mudar, querendo ou não. Mas como eu tomei a decisão, ela vai ter que mudar. Porque independentemente dela aceitar ou não, eu já decidi que eu vou mudar. Então eu passo a dizer, chega, eu não vou mais pôr você no centro da minha vida. Eu sou o centro da minha vida agora. Você tem o centro da sua vida e você tem que ser responsável por ela. Então é preciso se responsabilizar. É ser responsável por mim
e saber que o outro precisa ser responsável por si. Enquanto eu querer sustentar o outro, cuidar do outro e fazer aquilo que nem ele mesmo faz por si, ele não vai mudar. Mas na hora que ele vê que daqui não sai mais, a fonte secou, ele vai ter que mudar. Porque senão ele vai morrer. Não vai morrer, né? Mas ele vai ter que se virar. Ele vai ter que dar os próprios passos. É muito comum a gente ver pessoas que foram dependentes a vida inteira. E na hora que essa pessoa não está mais, falta por algum motivo, ela tem que se virar. Às vezes, filhos são dependentes dos pais. Quando um pai morre e o filho é muito dependente, ele tem que aprender. Ele vai morrer? Não, ele tem que se virar. Não é? Eu conheço várias pessoas assim que não trabalhavam, que já adultos moravam com os pais até os 30, 40 anos. Na hora que a mãe faleceu, ele teve que se virar. Ele teve que procurar um trabalho. Então, nesse caso, ele era dependente, ele aprendeu dos pais. Mas isso também é um erro, porque a gente vai crescendo, vai chegando na fase adulta, naturalmente a gente vai criando o nosso ciclo pessoal, a nossa prioridade. Então eu vou sair, eu vou começar a trabalhar e vou criar o meu núcleo de importância. E a família tem que saber apoiar isso, essa independência do filho. Essa emancipação. Né? Vai se emancipando a ponto dele se tornar o próprio núcleo. Então, se a família não ensina essa criança, esse jovem adulto, a criar essa independência, vai ser um filho dependente com 50 anos, vai morar dentro de casa, morar na casa dos pais. E tendo um emprego, às vezes, miserável, que mal paga as contas, só para dizer que ele trabalha, mas que não dá nem condições dele se sustentar sozinho. Então, o povo brasileiro, por cultura, né, a gente é muito de abraçar, de achar que a gente tem que ajudar todo mundo. Mas até que ponto esse ajudar todo mundo, a gente não está evitando que o outro cresça? Como aquela primeira frase que eu trouxe aqui no começo. A gente, quando não consegue dizer não, quando não sabe dizer não, né? A gente está perdendo a oportunidade de ensinar a pessoa a se desenvolver, a crescer sozinha. E a gente também vai deixar de prosperar. É meio que assim... que é nas lutas que a gente se torna mais forte, né? Então, muitas vezes a gente precisa deixar o outro passar por questões que às vezes é desconfortável, é desagradável, mesmo para nós que gostamos, né? Temos um amor por aquela pessoa, queremos o melhor, mas às vezes é necessário a gente deixar a pessoa caminhar com as próprias pernas, né? Para que ela evolua, ela cresça, né? E construa o ciclo dela, né? Como você falou. Sim. E tem uma diferença, né? Entre ajudar e apoiar. Apoiar, a gente pode apoiar todo mundo. Que é apoiar. O que você está precisando? Vamos ver como é que a gente resolve isso? Mas você que vai fazer. Ajudar é eu fazer por você. Você ser o guia só. Você precisa fazer uma tarefa de casa, da faculdade. Tem que fazer uma redação. Ajudar é eu fazer por você. É como aquela história de você dar o peixe ou dar a vara, né? Isso. Você já pescar para a pessoa. Ou você ensina. A minha avó fazia as minhas tarefas da escola, cara. E ela me ajudava. Não, ela fazia por mim. Sim. Caramba. Nossa, foi um insight aqui agora. Agora, quando a gente apoia, fala assim, faz que eu vou corrigir para você. E você pode fazer 10 vezes que eu vou corrigir 10 vezes e vou te mostrar o que está errado. Agora, ajudar, eu tiro o poder da outra pessoa. Aí entra no coitadinho. E a outra pessoa também acaba se acomodando, né? Sim. Acaba se acostumando Sim. com aquilo. Não, Você eu vê sei que... Vira um ciclo, né? Eu não cresço, quer dizer, a outra pessoa não cresce, ela não precisa crescer, só que ela fica cada vez mais dependente. E cada vez mais no meu núcleo. Só que cada pessoa tem que ter o seu núcleo. O meu núcleo tem que ser eu, a minha esposa, o meu filho, até certa idade. Depois disso, cada um tem o seu... o filho vai saindo do núcleo. E a minha esposa vai continuar sendo o meu núcleo, sim. E vai ser sempre. Mas aí é o casal, que se torna um só, entre aspas, né? Normalmente isso acredito eu, que seja mais difícil para mulheres, né? Como eu citei aqui, não sei se de repente pela questão maternal ali, né? Que já é de ter um cuidado maior com os filhos, né? E acaba, de uma certa forma, tendo um cuidado talvez excessivo, né? Que acaba criando esses problemas, né? Um dia eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, né? Que minha mãe também... eu vejo essa dificuldade, sabe? Em desapegar dos filhos. Apesar que hoje ela mora só com o meu pai mesmo. Mas eu vejo essa dificuldade, às vezes, nos comentários que ela faz. E um dia eu falei assim, mãe, você já viu como que é um passarinho quando ele tem os filhotinhos? Ficam lá embaixo da asa, né?
É, sim. Você já viu que você não vê filho grande embaixo dela? Na hora que eles crescem, saem dos ovos, crescem, são alimentados ali e chegam num certo tamanho, a mãe põe para eles para voar. Vai empurrar lá da árvore, do ninho, para que eles aprendam a voar. E uma vez que eles passaram por essa transição, esse ritual de aprender a voar, eles não voltam mais para o ninho. Porque senão não caberia no ninho. Como é que você vai ter a mãe ave ali, a mãe, o pássaro mãe, e filhos grandes do mesmo tamanho dela ali junto? Não dá. Talvez tenha outros filhotes quando ela tiver uma outra ninhada, com outros ovinhos ali, aí vai começar todo esse processo de novo. E depois que cresceu, novamente o processo acontece. Empurra, voa e não volta mais. Agora crie o seu próprio ninho. Crie o seu próprio ninho, crie o seu próprio núcleo, porque nesse núcleo aqui não cabe mais você. Usando o exemplo do passarinho, eu vejo que uma coisa que eu ouvi muito de pessoas assim, que é essa dependência, né? A mãe, o pai, não cresce porque coloca o filho como centro, e o filho não cresce porque o pai não deixa. Uhum. Então os dois não crescem. Sim. Mas assim, a desculpa você fala isso pra alguém, mas tadinho, ele não consegue. Tadinho do passarinho, não consegue voar. Se a mãe for morta por um índio que matou ela pra comer, e o passarinho ficar no ninho esperando a comida, ele já sabe voar, já pode voar, já é adulto. Tô esperando a minha mãe. Ou ele morre de fome ou ele voa. Uhum. É a natureza. É a natureza. Pode ser frio? Pode ser frio, mas é pra você andar com as suas próprias pernas. Você não é um parasita. A natureza é assim, né? Sim. Por que a gente não segue a natureza? Porque nós fazemos parte da natureza. Por que a gente não faz da forma que os animais fazem? Sim. Que são irracionais. A gente é racional até que ponto? Uhum. A gente deixa a emoção tomar conta. Porque se a gente não consegue pôr o filho para voar, ele vai ficar doentio essa relação. Parece que muitas vezes o irracional somos nós, Não é? Sim. A gente está agindo com irracionalidade. Está deixando a emoção ser mais forte que a razão. Ou que o instinto, que é querer que cresça e querer Sim. que voe. Que é coisa mais saudável que você saber assim, que seu filho voou. Porque se ele voou, ele construiu a própria história. Ele construiu a própria família. Ele se tornou próspero. Porque se ele tem uma própria família, ele tem prosperidade. Agora, se ele está embaixo da sua asa, ele não está próspero. Ele está limitado. Ele está sem permissão de ser quem ele nasceu para ser. E muitas vezes esses filhos, quando tentam construir a sua própria vida ali, sua família, muitas vezes também não tem, acabam, acredito eu, que essa tentativa às vezes se desfazendo, casais se separando, né, famílias se desfazendo por conta dessa falta de estrutura emocional que também já veio da infância, né? Sim. Essa dependência emocional, se a gente não souber cortar isso, se a gente não souber resolver isso, a gente vai espalhar isso em todas as áreas da nossa vida. Porque, assim, desculpa te interromper, só voltando àquele exemplo que a gente citou de de repente, um filho que é muito dependente do pai, da mãe, de repente tenta se relacionar, ou num casamento ali, tenta levar aquele mesmo comportamento para a esposa, né, ou a esposa para o marido, e de repente a esposa ou o marido ali é dessas pessoas de falar não, por exemplo, né? Então, assim, pensar o egoísmo bom, né, que você falou. E isso vai afetar a pessoa que já vem de uma família acreditando que tudo depende do outro, né? Então, entra num casamento, vai ser problema, né? Uhum. Sim, se não conseguir tratar isso... Porque a gente anda pela velocidade do mais lento, né? Se você pega duas pessoas, vamos supor que tem uma corrida, e duas pessoas, e elas dão um braço uma para a outra. Uma corre rápido, uma corre devagar. Na velocidade de quem que você vai correr? Do mais lento. Do mais lento. Então, esse casal, eles ou passam por um processo de aprendizagem ali, de olhar para essas questões, identificar isso, né? Porque isso às vezes não é tão claro. Normalmente não é claro. Normalmente as pessoas não sabem disso. Então elas vão andar nessa velocidade do mais lento. E do mais lento ali é aquele que acha que a dependência é fundamental. Então, possivelmente, o filho vai aprender isso. Então vai aprender a ser dependente dos pais. E essa dependência vai ser ruim para os filhos. Então, enquanto eles não tiverem essa noção e mudarem esse comportamento, esse padrão,
a possibilidade dos filhos nascerem com essa dependência emocional e que vai causar mais para frente a falta de permissão na vida deles. E na vida adulta, por exemplo, hoje, eu posso exercer essa falta de permissão na vida de alguém que não seja uma criança, meu filho? Sim. É justamente isso que a gente estava falando agora. Se eu não aprendi a ter permissão, eu possivelmente vou tirar a permissão das pessoas. Afeta quem vai estar ao meu redor. Porque como que eu vou fazer algo que eu aprendi diferente? Como que eu vou fazer algo diferente do que eu aprendi, melhor dizendo? Se eu aprendi que eu preciso estar ali, paparicando as pessoas, preocupado mais com elas do que comigo mesmo, cuidando de pessoas que já deveriam saber se cuidar, eu sou dependente emocional. Como que eu vou criar meu filho? Eu vou criar e falando para ele assim, filho, o que é importante para você? Não, nunca ninguém fez essa pergunta para mim. Como é que eu vou fazer essa pergunta para o meu filho? Eu não vou saber educá-lo de uma forma saudável, porque eu não sei, eu não aprendi assim. Então, eu recebo essa falta de permissão e me permito viver isso e possivelmente eu vou tirar a falta de permissão de alguém se eu não entender isso. Você não vai tirar a falta de permissão, vai tirar a permissão de alguém, né? Tirar a permissão, exato. Eu vou tirar a permissão dessa pessoa se eu não entender que alguém tirou a minha. Entendi. Então eu preciso primeiro entender que alguém tirou a minha, resolver isso, quebrar essa dependência emocional. Aí sim eu estou pronto para relacionar com as pessoas próximas de mim sem tirar a permissão delas também. Sem ser dependente delas. Porque senão eu não vou crescer e vou impedir de quem está do meu lado de crescer também. Eu não cresci e eu impeço que quem está perto cresça. Nossa. É um ciclo que se estende, né? E isso vai de gerações em gerações. Vai passando. Né? É mais ou menos o que a gente estava falando a respeito de um casal, por exemplo. O homem vem ali da família onde ele é dependente dos pais, ele provavelmente vai querer que a esposa seja dependente emocionalmente dele também. Sim. É um óculos que você usa, né? É um óculos que você enxerga para todos os lados que você olha e você enxerga pessoas que são dependentes. Então você precisa agradar todo mundo e sente que as pessoas também precisam te agradar. Porque se você doa demais, você exige demais. Sim. Então quando a gente dá muito, a gente quer muito de volta. Quando a gente não precisa receber, a gente também não precisa exigir de ninguém. Eu não estou falando que a gente precisa ser autossuficiente. A gente precisa ser interdependente. A gente precisa depender das pessoas até um ponto saudável. Porque a gente vive em sociedade. Então não estou dizendo que a gente precisa ser ilha. Mas a gente precisa saber se relacionar sem essa necessidade de aprovação das outras pessoas. É porque se a outra pessoa deixar de existir, eu tenho que continuar, né? Sim. Mas eu não posso parar a minha vida por isso. Exato. Eu tenho que... A minha vida não pode parar. Então é interdependência. Dependência até um ponto que não interfere a minha própria identidade, a minha própria essência. Até o ponto que ela não passa a ser o centro da minha vida. Eu preciso de serviços. Eu preciso de um pão na padaria. Então, a minha relação com a padaria é essa, de ir lá comprar um pão e pagar por isso. Agora, se passar desse nível, achar que por isso eles têm que entregar na minha casa e etc, sei lá. Mas tem um limite das relações. O meu centro tem que ser sempre eu. Cara, eu não posso pôr as pessoas no meu centro. Isso é muito comum. É muito comum, pelo menos no círculo que eu vivo, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, meu filho é tudo pra mim. Aí as pessoas falam, nossa, que bonito. Não é bonito nada, pô. Você tá impedindo ele de crescer. Não é bonito. É comum. Eu diria que é comum. Sim. E é bonitinho, né? É meigo, né? Só que o que você perde com isso, o que você deixa de fazer a pessoa crescer, é muito. Aí a gente não entende, chega num ponto da vida que a gente não entende porque que nossa vida não foi. Não deslanchou. A gente não deixou. Não deixaram que a gente fosse, agora a gente não deixa que as pessoas vão também. E quem é afetado com isso, por exemplo, o filho é dependente emocionalmente da mãe, resolve quebrar esse ciclo. No caso a mãe, né, de repente foi afetada ali porque, né,
saiu daquele padrão ali, né? Saiu fora do que é acostumado. Essa pessoa também, ela praticamente só tem 2 caminhos, né? Ou entender isso e também mudar, ou buscar outra pessoa a quem seja dependente Sim. dela também, né? Vai ser a primeira coisa que ela vai tentar possivelmente é se vitimizar, né? Usar dessa dificuldade que ela tem como uma arma, né? Para angariar outras pessoas. E se não encontrar ninguém, ela vai ter que mudar. Então, se ela não tiver outras pessoas próximas que ela possa depositar essa cobrança, esse cuidado que ela quer que os outros tenham com ela, se ela não encontrar alguém para tapar esse buraco, ela vai ter que mudar. Ou, né? Os 2 caminhos. Ou muda ou muda. Ou ela põe alguém no lugar ou muda. Então, é isso. Eu queria agradecer, viu, a sua participação aqui. Você quer comentar alguma coisa que a gente não falou aqui, que você acha que é importante para as pessoas saberem? Bem, não, acho que a gente falou praticamente tudo. Gostei muito da conversa. O que eu gostaria de deixar de recado final é algo para se conscientizar, né? As pessoas se conscientizarem, é que percebam que todos nós temos uma potencialidade incrível em todas as áreas da nossa vida. Todos nós nascemos para brilhar, nascemos para prosperar. Então, se não existe essa prosperidade em alguma área da sua vida, olhe com atenção para isso. Porque a gente não nasceu para ser pequeno. Independente da sua fé, da sua religião, eu acredito em Deus, não tenho religião, mas acredito em Deus, mas eu sei que a gente nasceu para ser tudo o que a gente nasceu para ser. A gente merece tudo o que a gente quiser. A gente pode tudo o que a gente quiser. Então não deixe questões emocionais te paralisar. A gente merece muito mais do que a gente tem. A gente merece ser feliz, ser realizado, ser pleno. É isso. A gente não está aqui à toa, né? Não. Eu vou deixar o contato do Sandro aí, para quem quiser entrar em contato com ele, né? Apesar que você é de São Paulo, de onde você é? Sim, de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Uhum. É isso Capital. aí. É isso aí. Eu vou deixar o Instagram, o contato dele aí para quem quiser saber mais, né? Só chamar ele lá. Agradecer mais uma vez a participação do Vitor. Gratidão é minha, tá discutindo aqui, trazer meu amigo pra gente discutir um tema que parece muito simples, né? Permissão, mas que na verdade é muito profundo e atrapalha muito a gente aí de se desenvolver, de crescer, de evoluir, de criar mais coisas, sabe? De ser melhores. Gratidão. E hoje a questão tudo é emocional, né? Sim. A grande chave está na nossa Sim. mente, né? Tanto para as vitórias ou para questões, né, não tão boas, né? Se você acredita que você consegue ou se você acredita que você não consegue, você tem razão. Isso aí. Isso aí. Bom, eu quero agradecer todo mundo que assistiu aí mais esse episódio. Fiquem todos com Deus e até a próxima.